Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de artes. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante que relaciona artes, história, geografia. Vamos falar do projeto arquitetônico da construção da nossa capital federal, a chamada Brasília, não é? Então, hoje nós iremos trabalhar esse assunto e vamos abordá-lo de diversas maneiras, né? Do ponto de vista artístico, geográfico e também histórico. Então, me acompanhe nessa aula e vamos aprender um pouquinho mais. Bem, pessoal, a capital federal, Brasília, não é? Ela que foi construída aí entre os finais da década de 50 e início da década de 60, ela trouxe, né, como característica arquitetônica, né, uma arte moderna, uma arquitetura moderna, que é um marco na história mundial no que diz respeito à arquitetura moderna, não é? Porque uma cidade planejada, estruturada, muito diferente de outras capitais, né? Nós podemos citar, por exemplo, as cidades, as vilas, né, do período da mineração, que foram crescendo de forma desordenada, sem nenhum planejamento, não é? E não é o caso de Brasília, que foi uma cidade planejada, não é, organizada e que fazia parte de um projeto de nação para o Brasil, não é? O presidente JK tinha como proposta aí a construção de um projeto desenvolvimentista, né? Estava aí num projeto de modernização do país nessa época. Bem, então hoje nós vamos observar algumas características da arquitetura moderna relacionada à construção de Brasília e vamos aí construir um olhar, uma forma de abordar esse assunto. Bem, pessoal, quando nós vamos estudar uma obra de arte ou um movimento artístico, é importante situá-lo num determinado momento histórico, num determinado lugar, e saber e tentar buscar informações sobre as características desse movimento, quais são os artistas envolvidos, quais são as concepções teóricas desses artistas, não é? Esse movimento faz parte de um movimento maior ou não? É um movimento de ruptura? Quais são as propostas desses artistas? Eles estão inseridos num projeto político? Qual projeto político? Quais são as intenções por trás desse movimento? Não é? O que está acontecendo no momento? Qual período histórico? Então, várias perguntas, essas perguntas elas nos ajudam a direcionar o nosso olhar em relação a uma obra de arte, não é? As técnicas de produção, os instrumentos da produção desse objeto artístico, dessa obra de arte, não é? As concepções teóricas, se ela está rompendo com o movimento, ou ela está dando continuidade ou apenas transformando esse movimento artístico. Então, tudo isso faz parte aí das nossas preocupações, tem que fazer parte aí do olhar de vocês, né? Então, hoje, nós vamos fazer um olhar histórico e tentar entender a construção de Brasília como um projeto arquitetônico da arquitetura moderna, mas também como um projeto político, né? Desenvolvimentista, levado a cabo aí pelo presidente Juscelino Kubitschek. Bem, pessoal, ao observarmos essa vista aérea, né, de Brasília, né, da nossa capital federal, nós rapidamente podemos perceber que ela de fato apresenta um formato aí de um avião, não é verdade? Bem, mas esse projeto, o projeto de construção de uma capital federal para o Brasil, transferindo do Rio de Janeiro para o centro-oeste brasileiro, fazia parte de um projeto político do presidente Juscelino Kubitschek. Ele que foi ex-governador de Minas Gerais e venceu, né, a disputa eleitoral, tendo como vice o João Goulart, o Jango, que inclusive é, enfrentou aí o golpe militar. Bem, o slogan da campanha do JK foi 50 anos em 5. O que significa isso? Significa, pessoal, que a proposta de governo do JK era fazer com que o Brasil acelerasse o seu processo de modernização, de industrialização, de desenvolvimento econômico e social, em 50 anos, em apenas 5 anos. Ou seja, um projeto bem de aceleração, né, do processo econômico, industrial, social brasileiro. Então, esse projeto de modernização
para o Brasil, ele significava aí algo relativamente novo em relação à política brasileira. Transferência da capital fazia parte desse projeto. Um projeto conhecido como Nacional Desenvolvimentismo, não é? Como esse projeto funcionava? Bem, ele funcionava através do financiamento do Estado. O Estado entrava financiando obras, não é? Incentivando o processo de industrialização, incentivando o processo de expansão da fronteira agrícola, e também o uso de capitais privados e também de capitais estrangeiros, né? Então, ele contava com financiamento interno e externo, nacional e internacional, para o desenvolvimento desse projeto. Bem, se a gente observar o plano piloto, de fato, né, a cidade de Brasília, ela apresenta aí uma característica de um avião, apresenta o formato de um avião, né? E tem tudo a ver com o projeto desenvolvimentista do JK, né? Os seus planejadores aí, né? O autor do projeto, o urbanista Lúcio Costa, e o famoso arquiteto Oscar Niemeyer. Então, visto de cima, né? A planta se assemelha a um avião. Então, nas asas, pessoal, ficariam aí as áreas comerciais e residenciais, enquanto que na fuselagem, a parte interna aqui, ficariam os prédios do governo. E lá na cabine ficaria aí a Praça dos Três Poderes. Não é? Então, em 1987, há exatos 33 anos, Brasília recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Ok? Então, hoje, Brasília é considerada uma cidade que é um patrimônio de toda a humanidade, né? Pelas suas características arquitetônicas, por esse projeto tão pretensioso, tão robusto, né? Tão grande e magnífico que foi a construção dessa capital. Bem, mas a construção de uma capital, pessoal, uma capital federal, no centro-oeste brasileiro, ela não era nova. O JK não foi o primeiro a pensar em construir uma nova capital. Desde o Império, desde o período imperial no Brasil, já havia um debate sobre a construção de uma nova capital. Então, a Constituição de 1891, por exemplo, que foi a Constituição adotada logo após a proclamação da República, em 89, ela previa a construção de uma nova capital federal. E o local escolhido pelo JK foi o centro geográfico do país, né? Uma área do estado de Goiás que passou a ser chamada de Distrito Federal. Ok? Bem, algumas imagens, alguns prédios, né, e alguns monumentos, elas permitem compreender as características aí dessa arquitetura moderna, né? Ela não é convencional, né? Tem algumas características que nós vamos observar mais adiante. Bem, mas ela é um marco na arquitetura mundial. A construção de Brasília, pessoal, é considerada aí um marco histórico na arquitetura mundial. Então, como nós vimos, o arquiteto e urbanista Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer desenvolveram uma série de projetos aí e a construção de vários prédios, como, por exemplo, o Congresso, que é esse que vocês estão vendo, né? O Palácio dos Arcos, a Catedral de Brasília, a Praça dos Três Poderes e vários outros. Nós temos, por exemplo, o Itamaraty, que traz uma característica marcante. Já já nós vamos retornar nessas imagens e observar as características delas, né? Como, por exemplo, a integração com a vegetação, não é? A presença aí de uma vegetação integrada ao projeto arquitetônico. Nós temos a Catedral de Brasília, que tem uma formação bem peculiar, não é? O formato, né? A própria característica da arquitetura moderna está presente aí. Bem, quais são as características? Essa imagem aqui, tenho certeza que você já deve ter visto por aí, não é? Esse é o Centro Cultural Oscar Niemeyer, que fica aqui em Goiânia. Bem, a arquitetura do Oscar Niemeyer ela tem algumas características marcantes que nós podemos observar nessas obras, como, por exemplo, a presença de linhas dinâmicas e curvas. Por exemplo, na Catedral de Brasília,
nós podemos observar a presença dessas curvas dinâmicas. Por que dinâmicas? Porque elas interagem umas com as outras, elas têm uma certa interdependência e essas curvas estão presentes aí nessa construção. Bem, aqui também nós podemos perceber, ó, a presença de curvas, não é? De figuras geométricas. Então, há o uso de poucos elementos, né? Com formas claras. As formas dos elementos são bem delimitadas, né? São bem estabelecidas, né? O formato circular, formato retangular, como por exemplo aqui nos prédios do Congresso. Então, aqui também nós temos formato retangular. As formas são claras, as linhas são contínuas, não é isso? Então, essa é uma das características. E a outra característica, pessoal, é a integração com o paisagismo, quando o arquiteto aproveita parte da área verde e a integra ao seu projeto arquitetônico sem abrir mão, né, dos aspectos do belo, da beleza que pode ser apresentada na obra. Então, por exemplo, o Itamaraty tem essa característica paisagística, né? A presença de área verde integrada aí, não é? A água, os lagos em volta, né? Tem essa característica, pessoal, a integração do projeto arquitetônico aí do Oscar Niemeyer, beleza? Bem, e temos também umas outras formas. A arte pode sair de qualquer lugar. Essa outra obra já não é do Oscar Niemeyer. Como vocês podem perceber, ela é uma representação, uma maquete, pessoal, de uma favela do Rio de Janeiro, a favela Pereira da Silva, não é? Que foi desenvolvida aí com a contribuição de várias pessoas. Então, ela foi aos poucos sendo montada e conta hoje, né, com uma maquete de 350 metros quadrados. Esse projeto foi tão interessante que ele acabou se tornando uma ONG que presta serviços sociais para a comunidade da favela. Então, oficinas de artes, atividades artísticas, exibições. Então, esse projeto, né, desenvolvido aí, acabou transformando aí um projeto maior. Isso significa que a arte, o olhar artístico, ele pode vir de qualquer lugar, desde obras sofisticadas, né, grandes construções arquitetônicas, como projetos como esse, que é o da favela Pereira da Silva, um projeto belíssimo e muito criativo, não é verdade? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço a presença de vocês. Nas próximas aulas nós continuaremos aí falando sobre essa belíssima disciplina, que é a disciplina de artes, ok? Forte abraço para vocês e bons estudos!